Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. Hoje eu vou falar sobre organização. Quando eu era criança, eu não era nem um pouco organizada, até a adolescência e tal. E eu comecei a me organizar de verdade quando, ali no pré-vestibular, que tinha muita coisa para fazer, mas ainda era uma organização meio solta. E eu entendi que eu precisava disso mesmo quando eu entrei na faculdade. Porque quando eu era criança, eu era muito ajudada, assim, em relação à organização de estudos. Não na organização assim, mas muitas coisas eram feitas pra mim. E aí eu não conseguia ter a minha própria organização porque eu não tinha noção. Mas quando eu. E nem a organização espacial, né? A questão de arrumar o quarto, de fazer as coisas. Não, não, não tinha muito essa noção. Mas quando a gente vai entrando na vida adulta, vê que sem isso a vida desalinha. Então, na faculdade, como eu tinha milhares de coisas para fazer, e como eu até falei no episódio passado, a faculdade te dá uma autonomia que você não sabe lidar até o momento, você precisa se organizar. Então, eu, eu comecei a organizar os textos e tal, porque tinha muitos textos para ler, e as coisas que tinham para fazer, os trabalhos que tinham para entregar, as coisas que tinham para estudar. E ainda mais depois que começou o estágio. Mas assim, uma ressalva eu tenho que dar. Todo final de período que eu começava a entrar em caos, porque isso é de praxe, né? Todo mundo passa por isso. Aí eu ia recorrer à minha mãe e... Mãe, me ajuda aqui, me ajuda a botar no papel as coisas que eu preciso fazer, porque na reta final a cabeça começa a pifar. Mas, no final das contas, eu aprendi. E em relação à organização, né, espacial, hoje eu tenho uma noção que, cara, se meu quarto tá bagunçado, a casa como um todo, mas especialmente o quarto, se o quarto tá bagunçado, não tem como, sabe? Não tem como. Parece que a cabeça começa a entrar em parafuso. Tanto que, às vezes, chega, porque aí você vai, chega cansada, não vou ver isso agora. Aí empilha a roupa, a roupa lavada. E aí as folhas ficam espalhadas. E aí tem bolsa pra cá. E não tem como. Aí fala, não, preciso parar. Isso não fica mais de uma semana, não fica mais de uma semana assim, porque não tem como. Eu falo, não, agora isso aqui tem que ser minha prioridade. Aí eu vou e arrumo tudo, o quarto fica todo, né, do jeito que tem que ficar. E aí parece até que dá uma paz, porque você vê que tá arrumado, parece que é um start point, vamos dizer assim, pra você fazer as outras coisas e conseguir organizar o resto. É, além disso, né, quando eu comecei letras, eu letras eu já não tenho mais isso de chegar na minha mãe, mãe, me ajuda, me ajuda aqui a me organizar com isso, porque é um outro momento, é uma faculdade que foi totalmente decisão minha. Não que a outra não tenha sido, mas foi uma coisa a mais que eu pensei em querer fazer, então. E aí eu já faço isso mesmo quando chega em final de período. Embora, assim, é uma faculdade até mais densa do que pedagogia, porque são mais matérias por período. E, enfim, tem mais provas também, coisa que pedagogia tinha pouquíssimas. Eu conto nos dedos as provas que eu tive em pedagogia. Mas também é uma faculdade de muita leitura, né? Então tem que organizar. Além de que tem a questão que passa pela organização da questão de prioridade, coisas que eu não fazia em pedagogia. Em pedagogia, eu queria fazer tudo de tudo, ler todos os textos, todas as matérias. E assim, trabalhando, estudando e fazendo várias outras atividades, não tem como. A gente tem que priorizar
aquelas disciplinas que realmente são importantes pra gente e que a gente escolhe seguir, que a gente vê que tem uma área de interesse maior, porque não dá pra fazer tudo de tudo, é impossível. Então, isso também passa pela organização. Então, eu vejo em matérias, não, eu gosto muito de linguística, eu, eu gosto de teoria, eu gosto de tal, enfim. E aí eu vou e foco nessas disciplinas e organizo, faço listas das coisas que eu preciso fazer. Em pedagogia eu fazia muito as coisas no papel, mas agora que que o celular tem mais espaço, tenho notas no meu celular, eu faço direto aqui e vou vendo as coisas que eu realmente tenho que fazer e tal, que eu tenho que entregar, e aí vou ticando e tem funcionado. E outra coisa também, coisa que eu não tinha o hábito de fazer em pedagogia, é colocar no calendário as coisas, as provas, os trabalhos, as coisas, porque fica visualmente bom pra você falar, não, nesse dia eu tenho isso aqui, então eu preciso priorizar isso aqui ou isso aqui e tal. Então isso ajuda bastante. E, e com isso as coisas vão dando certo. E a gente vai aprendendo. Infelizmente, né? Quer dizer, ou felizmente, a gente não nasce pronto. E não tem jeito, não tem pessoa que não tenha defasagem da infância e da adolescência. Alguma coisa vai ficar de fora e a pessoa vai ter que aprender na marra de alguma forma. Então, em relação à organização, foram essas questões. Mas cada dia é um passo, né? Cada dia a gente aprende uma coisa e vai agregando pra nossa vida e vai vendo aquilo que não tá bom e tirando. Faz parte da vida. É isso. Beijo, fiquem com Deus.